Olá, amigos! Eu sou a Ani e hoje vocês vão conhecer 50 fatos sobre mim. Bem, gente, ontem, dia 27/10, foi um dia muito especial pra mim porque foi o meu aniversário. Vocês conhecerem um pouco mais sobre a Keiline em comemoração ao aniversário dela. Hoje eu vou contar algumas coisinhas pra vocês sobre a minha vida, pra vocês me conhecerem melhor, né? E quem sabe se assustarem aí, como vocês vão ver. Então vamos lá para o primeiro fato, que é justamente a minha idade. Eu estou fazendo 29 anos e quando eu digo isso, muita gente fica surpresa porque acham que não condiz com a minha aparência e com o meu jeito, que ainda é meio de moleca, mas enfim. Eu sou formada em dois cursos totalmente diferentes. Eu passei um vestibular para a Universidade Federal e também uma universidade particular. Eu fiz mais por fazer mesmo, eu nem imaginava que eu fosse acabar passando, mas rolou e eu fiz os dois juntos e foi o período mais louco da minha vida, porque eu ia para um curso à tarde e depois ia correndo para o outro à noite. Então eu sou formada em secretariado e rede de computadores, tudo a ver uma coisa com a outra. Eu sou muito medrosa, se vocês conhecem alguém medroso, tripliquem, sou eu. Eu tenho medo de tudo, tenho medo de escuro, medo de altura, eu tenho medo principalmente de agulhas, eu entro em pânico. O namorado até filma quando a gente vai no hospital e fica tirando sarro de mim depois porque eu choro, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho medo até de filmes de terror, eu não consigo assistir de jeito nenhum porque fica na minha cabeça por dias e dias e dias e enfim, eu sou muito medrosa. E assim como eu sou muito medrosa, eu sou muito atrapalhada, eu sempre faço alguma coisa que me faz passar vergonha. Eu caio na rua, eu tropeço, eu me machuco o tempo todo, a minha perna vive roxa, sempre tem algum lugar que tá com alguma roxura, porque eu sou impossível. Até quando eu tento fazer tudo com bastante calma, eu acabo derrubando a casa inteira. Não, e quando eu fui fazer a prova do concurso público, eu caí dentro de uma vala na frente da escola inteira. Não, e sabe o que é engraçado? Eu nem tenho mais vergonha. Mas eu morria de vergonha, agora é tão natural que, enfim, eu levanto. E aí, galera, siga sua vida, já acabou o show. Bem assim. As minhas comidas favoritas sempre tem a ver com massa. Eu amo macarrão, então eu gosto muito de qualquer tipo de macarronada e também de comida japonesa que envolva macarrão, tipo yakisoba. Um fato bem curioso sobre mim, mas que muita gente pensa que é frescura, é que eu tenho alergia ao mundo. Eu tenho alergia a um monte de coisa mesmo. A cosméticos, maquiagem, cremes, perfumes, esmalte. Tenho alergia a bijuterias. Eu nasci pra ser rica, o mundo não sabe disso, né? Mas as principais e as que realmente são mais curiosas é que eu tenho alergia a chocolate. Eu tenho uma intolerância muito grande, estou há 11 anos sóbria. Oh my God. E eu também não posso comer coco. Com coco me faz super mal. Então, gente, não é frescura. Eu já fui mordida por um cachorro, mas eu não fiquei traumatizada, muito pelo contrário. E na verdade, eu fiquei traumatizada foi com o fato de terem me dito, vamos para o hospital costurar. Eu entrei em pânico, eu chorei, gritei, esperneei. A gente não foi pro hospital e por isso eu tenho uma cicatriz enorme na minha perna. Eu amo rabiscar, por isso eu tenho um monte de caneta, eu tenho um monte de papel e caderno. Às vezes qualquer coisa eu tô escrevendo, eu sou uma pessoa totalmente avessa à tecnologia, apesar de ser formada nessa área. Uma das maiores dificuldades da minha vida é diferenciar esquerda e direita. Não me julguem, mas eu tenho muita dificuldade porque quando eu tava na escola, a professora geralmente falava que a direita era a mão que a gente escrevia. Eu tinha facilidade pra fazer as coisas com as duas mãos. Agora eu uso mais a direita, mas pra certas coisas eu sempre uso a mão esquerda, pra comer e tudo, aí as pessoas acham super estranho. Agradeço ao mundo porque eu estou aqui viva conversando com vocês, porque eu já tive uma experiência de quase morte. Eu tive uma infecção por salmonela em uma viagem que eu fiz com a minha família e esse tipo de infecção é muito grave, ela pode trazer super sequelas, tipo danos cerebrais, até incapacidade de movimentação e também pode causar a morte e graças a Deus não aconteceu nada comigo, eu não tive nenhuma sequela e hoje eu estou aqui. Eu amo línguas estrangeiras. Desde criança, quando eu tava na terceira série, foi implantado língua inglesa lá na minha escola. E desde então, eu e a minha irmã, a gente começava a treinar, a falar uma com a outra. A gente assistia muita série infantil, né, que era em inglês. Então eu me formei num cursinho, né, em inglês. Eu também me formei em um cursinho em francês. Eu amo aprender línguas novas. Eu ainda pretendo aprender italiano, espanhol e japonês. Se Deus quiser um dia. Assim como eu gosto de línguas estrangeiras, eu amo jogos, fez parte da minha infância desde o início. A minha vida sempre foi rodeada por jogos. Eu e a minha irmã éramos viciadas em videogames, em jogos de tabuleiro. E até hoje a gente tem esse vício lá em casa. Tanto que com o meu primeiro salário do estágio, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro e um videogame. Eu era
criança, aconteceu uma situação comigo em que eu prometi pra mim mesma que eu sempre ia contar a verdade. Gente, não façam isso. É a pior coisa da vida, porque as pessoas nunca acreditam quando você fala a verdade. Eu trago isso até hoje na minha vida adulta, mas já aconteceu tanta cagada que eu me arrependo totalmente de ter feito isso. Vocês acham que eu sou calma? Mas eu já agredi alguém na escola. Eu já taquei uma pedra num coleguinha na cabeça dele e ele teve que costurar porque foi um machucado muito feio. Então até hoje eu não entendo por que eu fiz isso. Eu já sofri bullying na minha vida, mas não foi na escola, nem quando eu era criança. Foi na faculdade, foi terrível. Eu tive um período de perseguição bem estilo Meninas Malvadas, em que já pegaram meu fichário, jogaram todas as páginas do último andar da faculdade, me perseguiram pelo corredor, chegaram até a espalhar boatos de que eu era lésbica. Não sei qual motivo, acho que eram afim de mim e não queriam confessar. Mas enfim, eu sobrevivi. Bom, hoje vocês me veem aqui cheio de caixinhas, mas eu já usei o cabelo liso e eu já passei pela transição capilar. Eu odiava o meu cabelo quando eu era criança e adolescente, eu não me aceitava de jeito nenhum, a ponto de chorar de raiva por ter nascido assim, pra vocês terem uma ideia. Então eu comecei a fazer vários tratamentos pra alisar, até que eu alisei definitivamente, acho que eu usei por uns 6 anos o cabelo liso, mas aquilo começou a me cansar e eu percebi que eu não tava fazendo por mim, eu fazia pelos outros, porque eu achava que era mais do que os outros iam gostar de ter de mim. Então eu e a minha irmã fazíamos isso, aí a gente tomou a decisão junto de nunca mais usar chapinha, então a gente deixou nosso cabelo crescer. Quando tava num comprimento aí legal, a gente fez o tal do Big Chop, que é cortar todas as partes lisas. Eu usei o cabelo bem curtinho, cheio de cachinhos, e eu agora amo meus cachos, eu não troco por nada nesse mundo, e eu me aceito do jeito que eu sou, uma lição de vida pra vocês. Sim, gente, eu não sou magérrima, mas eu já fui bem mais cheia do que eu sou agora. Na verdade, eu era uma criança bem gordinha e eu era extremamente viciada em comida. Minha mãe tem 1000 histórias sobre esse vício em comida, e o principal é que eu fiz um trabalho pra escola uma vez em que a gente e que a gente tinha que falar uma coisa boa e uma coisa ruim. E na coisa boa eu coloquei comida e na coisa ruim eu coloquei fome. Todos os meus trabalhos na escola tinham a ver com comida, mas eu era feliz. Mas assim como eu era muito gordinha, eu também pratiquei muitos esportes durante a minha vida. Eu já fui jogadora de basquete, já fui bailarina clássica, bailarina de jazz, bailarina de balé contemporâneo, bailarina de balé moderno, e o mais curioso é que eu já lutei boxe. Mas eu tive um problema no joelho, então eu tive que parar tudo e hoje eu sou uma super heroína, a super sedentária. Uma coisa que as pessoas sempre acham quando elas me veem pela primeira vez é que eu sou muito tímida por causa do meu jeitinho meio nerd e porque eu sou meio calma, aparentemente. Mas na verdade, gente, eu falo muito. Depois que você me conhece, é difícil fazer eu calar a boca. Então, sério, não julguem a minha aparência, porque eu falo pra caramba. Eu cresci à base de animes e mangás, então a minha vida sempre foi rodeada da cultura japonesa, principalmente por causa dos games. Isso é droga da minha vida até hoje também. Eu sempre gosto de ver anime, sempre gosto de saber as novidades em mangás. E isso trouxe outros vícios, né, que é a vontade de conhecer o Japão algum dia, que é um sonho. A coisa mais ousada que eu já fiz na minha vida de intervenção corporal foi o 2º furo na orelha. Eu tenho muita vontade de fazer o 3º, eu era louca pra pôr piercing, mas quando eu vi como era o procedimento eu fiquei muito traumatizada. Algum dia na minha vida, provavelmente recente, eu quero fazer uma tatuagem, mas a única coisa que me impede é a agulha. Como vocês veem em todos os vídeos aqui do Liter Amigas, eu uso óculos desde que eu tinha 8 anos. Na verdade, não era nem pra eu usar óculos, porque eu nem reclamava pra minha mãe. Ela acabou me levando numa consulta porque a minha irmã reclamou de problemas de vista e simplesmente descobri que eu tenho 2 problemas bem intensos, que é miopia e astigmatismo. Hoje eu tenho 4,75 graus de cada lado. Ah, e eu não uso lente porque eu tenho alergia. Eu amo usar óculos. Quando eu era adolescente eu tinha muita vergonha de ser vaidosa, e quando eu fiz 15 anos foi a primeira vez que eu usei um salto na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui ao salão, a primeira vez que eu usei maquiagem, a primeira vez que eu fiz as unhas, e eu fiquei tão incomodada de estar daquele jeito que no outro dia, mal acabou a festa, eu já fui tirando o esmalte porque eu tava morrendo de vergonha de estar parecendo com uma mulher. Eu odeio falar o telefone, gente, me perdoe, apesar de que eu geralmente preciso. Mas acho que é justamente por isso, no meu trabalho eu fico o tempo inteiro no telefone, então quando eu chego em casa eu já não quero mais nem olhar pra ele. Às vezes eu até esqueço de responder mensagem porque eu escuto bipar, olho e ignoro, assim, mas não é nada pessoal, sério. Eu só fico muito cansada de ficar mexendo o tempo todo. Apesar de eu ter feito 2 cursos, eu ainda não sei qual é a minha real vocação. O meu sonho é que eu soubesse fazer alguma coisa perfeitamente bem. Por exemplo, a minha irmã
desenha muito bem. Então ela se formou nessa área. Agora eu não sei fazer nada, eu não sei pra que Deus me colocou no mundo, mas um dia eu vou descobrir, quem sabe aí eu seja realizada profissionalmente. Um vício que eu, a minha irmã e a minha mãe temos é que a gente ama montar quebra-cabeças. É bem inusitado, né? Mas tudo bem. A gente já montou 2 lá em casa, um de 3.000 peças e um de 6.000 peças. O mais rápido que a gente conseguiu montar foi 1 mês. Eu tive um período obscuro da minha vida em que eu era viciada em teorias da conspiração, aliens, UFOs, eu pesquisava isso o tempo inteiro. Eu assistia aqueles comentários da sci-fi, de gente que via naves na Primeira Guerra e tal. Eu tinha um blog sobre isso, eu tinha um fórum sobre pessoas que falavam sobre isso. E eu passava horas deitada no pátio da minha casa, encarando o céu, esperando ver alguma coisa inusitada, assim, quando eu vi eu anotava no diário, bem... tinha alien. Teve um período que eu comecei a ficar tão pensativa sobre o que tinha além do que a gente via, que eu falei, não, é melhor eu parar, porque eu já tava questionando a minha existência. Então eu resolvi ficar só no básico mesmo, lendo sci-fi, vendo mochileira, etc. Eu sou uma pessoa muito familiar e muito caseira, às vezes as pessoas não entendem isso, porque eu geralmente gosto mais de estar em casa do que estar em balada, em festinha. Na verdade, eu raramente vou em balada. E teve um período assim que eu ia em bar, mas quando eu tava crescendo, pra saber como era. E eu fui uma vez só em boate, foi aos 16 anos, depois nunca mais. Eu realmente não gosto de ambiente com muita gente e barulho assim muito alto, fico meio, sei lá, agoniada. Como vocês percebem aqui no nosso vídeo, eu sou a mais altinha das Amigas. Na verdade, para os padrões aqui na nossa cidade, eu tenho uma altura relativamente alta, a média das pessoas aqui acho que é 1,60, 1,65, e eu tenho 1,71, e tem muita gente que se incomoda com isso, acreditem ou não, tem gente que reclama por eu ser alta. Apesar das minhas condições financeiras não permitirem fazer isso o tempo todo, eu amo viajar, eu adoro a sensação de aventura, eu gosto de conhecer lugares diferentes, eu gosto de conhecer culturas diferentes, eu amo animais, eu amo bichinhos, principalmente cães. Geralmente quando eu chego na casa das meninas ou na casa de outros amigos e parentes, eu falo primeiro com o cachorro, fico um tempão falando com o cachorro pra depois falar com as pessoas. E eu tenho 4 na minha casa, fofíssimos, que eu abraço meio tudo, que são fofos. Meu lado certinha falando, eu nunca matei aula na escola, sério, eu morria de medo, não era nem falta de vontade, era medo. Tá, é verdade, aconteceu uma situação, mas eu não consegui pular um muro e eu tive que voltar pra sala. Então, pra compensar, na faculdade eu gastava todos os limites de falta que eu podia ter, porque era tenso demais, então eu faltava só até aquele limite e depois eu assistia a aula normal. Eu adoro coleções, eu coleciono tudo. Eu tenho coleção ainda de papel de carta de quando eu era criança, de folha de fichário, de pedras semi-preciosas, de lembranças, tipo ticket de cinema, ou coisas que marcam algum tipo de encontro, tampinha de garrafa, enfim. Eu tenho um monte de tranqueira, até adesivo, caneta, lápis, eu adoro colecionar. Eu já sou tia, eu tenho um sobrinho de... não, 32 anos. Ele vai fazer 2 anos, dia 31, ele nasceu no Halloween. Ele quase nasce no dia do meu aniversário, seria maravilhoso, mas enfim, ele resolveu se atrasar mais um pouquinho. E eu pedia pra minha irmã o tempo todo pra ela ter um filho. Eu dificilmente me apego a alguma coisa. Eu não tenho um ídolo que eu tenha 1000 coisas sobre ele, pesquise a vida o tempo todo, mas se tem um assunto que me faz ficar desesperada é Star Wars. Tudo que é Star Wars eu tenho, e eu também guardo até embalagem de ovo de Páscoa, eu ainda tenho guardado. Porque é Star Wars, coisas assim. Gente, meu quarto não é um chiqueiro, não me inscreva no programa Acumuladora, por favor. Eu tenho um namorado e nós estamos juntos há 5 anos, é o Luan. E nós, infelizmente, completamos a doidice um do outro. A gente fica maratonando série o dia inteiro, assistindo filme o dia inteiro, jogando o dia inteiro. Então, se tem uma coisa que eu entendo é quando ele está na frente do computador, porque eu tenho os mesmos vícios que ele. Eu tenho uma memória muito boa, graças a... Infelizmente, eu tenho uma memória muito boa, então se você fizer alguma coisa pra mim lá em 1800, eu vou jogar na sua cara lá em 2070, porque eu vou lembrar exatamente o que você me falou. São raras as coisas que realmente escapam, mas na maioria das vezes eu me lembro de todos os acontecimentos que são mais marcantes na minha vida, então cuidado. Eu consigo matar insetos, eu tenho um nojo extremo de insetos, às vezes eu prefiro que ele fique lá no cantinho da parede e eu do outro lado, mas eu não mato, porque, enfim, eu tenho muito nojo.
Eu adoro pijamas, eu vivo de pijama. Eu acho que a única coisa que eu mais uso na minha vida é o uniforme do meu trabalho e pijamas. Inclusive eu tenho uma gaveta cheinha de pijamas, eu tenho mais do que roupas pra sair, por exemplo. E a maioria de Star Wars. Meu gênero musical preferido é rock, contrariando também o que as pessoas acham que eu escuto. Não sei porquê, elas acham que por eu ter um jeito mais calmo eu escuto, sei lá, Sandy. Mas eu amo rock, a minha mãe se surpreende às vezes quando eu tô escutando aquelas gritarias e ela entra no quarto e fica olhando tipo, que é essa menina, que é essa minha filha. E por conta desse amor muito grande, eu já fui para o Rock in Rio. Eu fui na versão de 2013 e eu realizei o sonho da minha vida, que foi ver o Iron Maiden. Eu não sabia que eu gostava tanto dessa banda, ou melhor, eu sabia que eu gostava, mas não tanto, até eles entrarem no palco e eu chorar que nem uma criança e eu assisti o show sozinha, no meio de tudo aquilo de gente. Foi muito inesquecível. Como eu já falei antes, eu sou viciada em séries e filmes e acaba que o meu namorado compartilha desse vício comigo. Então todo dia a gente assiste pelo menos um episódio ou começa a assistir um filme. O tempo todo a gente tá assistindo coisas. Não, a gente não tem vida social, a gente só fica na frente da TV. Outra coisa que todo mundo pensa que é frescura é porque eu sinto frio o tempo todo, mas não é. Eu sinto frio o tempo todo. Pode estar um inferno lá fora, mas eu tô embrulhada, ou então eu tô com alguma jaqueta, meia, calça. O meu pai sempre se aposta das minhas coisas, ele sempre pega tudo que eu compro, principalmente se for de super-herói, não importa qual super-herói é ou vilão. Por exemplo, eu tenho uma squeeze da Arlequina, quer dizer, tinha, ele pegou. Eu tenho uma caneca da Mulher Maravilha, ele pegou. Eu tenho um copo do Batman, ele pegou. Tudo ele rouba de mim e ele não devolve, simplesmente. Eu tenho uma irmã só, né? Só somos nós duas na vidinha da mamãe e do papai. E todo mundo pensa que nós somos gêmeas. Sempre param a gente na rua pra perguntar se nós somos gêmeas. É muito engraçado, as pessoas ficam olhando de uma pra outra assim, pensando se a gente é ou não. Inclusive já chegaram a confundir a gente, os amigos dela já me, sei lá, brincaram assim de me bater, me empurrar, de fazer algum tipo de brincadeira assim pesada, pensando que fosse ela, e já fizeram o contrário com ela também. Quando eu era criança, eu era sonâmbula e era bem assim, creepy. A minha irmã morria de medo porque eu levantava e fazia coisas. Eu limpava a casa, eu fazia meu dever de casa, lavava meu uniforme. Mas eu ficava só cutucando ela pra ela acordar. E como o meu cabelo era bem encaixadinho, ele ficava enorme. Imagina você ver alguém assim, tipo, na contraluz, no escuro. Enfim, eu achava muito a minha irmã, coitada. Eu tenho pena disso até hoje. Graças a Deus eu não faço mais isso. E a minha irmã, pra ela saber se eu tava acordada ou não, ela perguntava se eu era besta. Quando eu dizia que eu era, é porque eu estava realmente dormindo. Eu sou muito carinhosa, muito mesmo. A minha irmã sempre brigou comigo porque eu vivia beijando, abraçando ela. E como eu era muito peraltinha quando eu era criança, eu vivia imunda, vivia suada, vivia suja. E eu acabava sujando ela, que era toda fresquinha, limpinha, arrumadinha. Até hoje eu sou assim, mas acho que eu dei um freio porque, enfim, né, ninguém gosta de ter uma pessoa agarrada no pescoço o tempo todo. Eu odeio sair de casa sozinha, eu dificilmente saio desacompanhada. Antigamente eu fazia mais isso, só que com o advento do meu lado desastrada, eu evito ao máximo, porque geralmente me acontece alguma coisa de cair e eu precisar de ajuda. Já teve uma situação em que eu caí no shopping e eu quase estouro meu joelho, eu tive que voltar pra casa andando sozinha. Então desde esse dia eu fiquei traumatizada e eu evito o máximo que eu puder ficar sozinha. Eu já tive um pato de estimação, é isso mesmo, e o nome dele era John Pluck Duck Smith Lee. Eu não sei de onde é que a gente tirou isso, mas eu ganhei um pato das minhas amigas porque na época a gente tinha um clubinho em que cada uma tinha o nome de um animal e eu era o pato. E aí elas chegaram com um pato pra me dar de presente, só que o que elas não sabiam é que esse pato era de uma espécie chamada Paysandu e eles ficam enormes e são mega agressivos. E ele cuidava mais da casa do que os cachorros, pra vocês terem uma ideia. Então quando não deu mais pra ficar com ele lá, eu levei pra um terreno, só que aí ele acabou se engraçando com uma galinha e um galo matou ele. Tem muitas coisas de criança que eu não sei fazer porque eu tenho zero habilidade pra esse tipo de coisa, tipo amarelinha, estrelinha, subir em árvore, pular corda. Eu não sei pular corda. Quando eu fazia boxe, o meu instrutor gritava comigo na frente de todo mundo porque eu pulava a corda errado. Eu não sei andar de bicicleta,
Enfim, eu não sei fazer nada que uma criança normal faz. Ah, eu também não sei bambolê. Eu era doida pra aprender a andar de moto. Eu sempre quis tirar minha CNH para moto e para carro. Só que quando eu comecei a fazer autoescola, eu simplesmente entrava em pânico em cima da moto. Quando ela saía, disparava, eu ficava gritando igual uma retardada. E o meu instrutor falou que era melhor eu parar, porque eu não tinha a menor habilidade. Até que ele perguntou se eu sabia andar de bicicleta. E eu falei que não. E ele falou que era pra eu desistir desse sonho na minha vida, porque eu nunca ia tirar uma CNH de moto. Eu inclusive já caí sentada na moto, pra vocês terem uma ideia. Eu só fiz assim, ó. Hoje em dia eu não penso mais em tirar a CNH de moto, mas quem sabe, pra contrariar esse instrutor que amaldiçoou a minha vida com a moto, um dia eu vou esfregar na cara dele. Tá, vou contar a história do carabicho. Conte. Cara, porque assim, deixa eu olhar pra ti, que é pra quando tu ver de novo, tu lembrar disso. Quando eu tava no pré, eu adorava caracol. Eu amava caracol, sanguessuga, tudo que é bicho nojento, acho que é por isso que hoje eu não gosto mais de inseto. Aí eu sempre entrava atrasada na aula e um dia minha mãe foi chamada. Ela foi chamada na diretoria quando eu era bebê, gente, no pré-escolar. Por quê? Porque eu acertava as aulinhas, né? No caso eu não entrava no recreio porque eu ficava cutucando o caracol da parede e eu chamava de carabicho. Aí a professora foi chamar minha mãe pra dizer que eu ficava mexendo no estágio de carabicho. E era isso, eu levava a turma inteira comigo. Lá na escola tinha um muro assim, ficava cheio de caracolzinho. E a gente ficava um tempão lá cutucando caranguejo não, caracol. Só isso. Mas aí a minha mãe foi chamada. E aí ela brigou. Mas é do pequenininho ou daquele caramujo africano? Daquele grandão. Eu gostava de ficar tirando eles de dentro do... Mas tu tirava eles dentro da casinha? Era legal, eles ficavam... Era uma criança muito nojenta. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês não tenham medo de mim a partir de agora e da minha vida levemente bizarra. Comentem aí se aconteceu já alguma coisa bizarra dessas com vocês, coisas da infância que vocês faziam, que vocês não têm coragem de falar pra ninguém. Eu adoro saber essas histórias cabulosas aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de me conhecer um pouquinho mais. Não esqueçam de seguir o nosso canal, ainda vai faltar o vídeo da Lu e da Pan. Em breve vai ter aí também pra vocês ficarem com medo de todas as Amigas. Não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações e amar as Amigas para todos. Então é isso, gente. Tchau!